Ok, pessoal, vamos lá. Então vamos agora para esse próximo componente. Esse sim, muito curioso, que é o TL431, que como nosso objetivo nessas aulas aqui agora é de verificar componentes, explorar tudo que ele tem aí de mais relevante, para que a gente esteja bem documentado para o estudo das fontes chaveadas, não surgir nenhuma dúvida, não surgir nenhum problema. Então o TL431 é um componente importante, porque ele vai fazer parte de todas essas fontes, né? Porque ele tem o objetivo de ou resolver ou diminuir o erro da saída, né? Tanto é que tem em algumas literaturas o pessoal chama o TL431 de corretor de erro, né? Ele é como se ele corrigisse o erro. A gente arriscou chamá-lo aqui de diodo Zener ajustável, né? A gente vai tentar explanar agora esse início, essa introdução, para você ver que é exatamente isso que a gente acha que ele é, porém ele não deixa de ser algo que realmente corrige o erro. Acontece um aumento na saída, ele avisa para o primário para que haja uma diminuição. Se houver muita diminuição na saída, ele avisa para o primário para que haja uma elevação. Então ele vai ficar o tempo todo corrigindo realmente essa fonte chaveada, para que ela se mantenha sempre estável, sempre estabilizada. Tá? Então o que a gente tem aqui? O desenho, né, o diagrama dele, lá, né, que vai estar lá no circuito, no esquema, vai ser assim. Você vê uma estrutura de um diodo, né? Não muda muito do que seria um diodo. O único diferencial é que do meio dele sai um terminal que a gente vai chamar de referência do ajuste. E esse ponto, quando ele está lá ligadinho no circuito, ele vai ter essa tensão padrão de 2,5 volts. Que, aliás, é uma dica que eu digo aqui. Quando você estiver fazendo a manutenção e quiser saber se ele está bom ou não, essa é uma dica. Se tiver 2,5 nesse ponto, esse que seria a tensão de referência, então eu diria para você que você está com esse regulador, que é um circuito integrado, né? A gente vai ter uma página aqui que vai mostrar a interface dele, apesar de ser extremamente pequeno, né? Parece ter um transistor, ele é extremamente sofisticado por dentro, tem uma série de componentes, fazendo com que ele seja um componente realmente muito curioso, muito interessante. Tá? Então vamos abrir mais uma página aqui só para a gente ver como é que seria esse diodo Zener, como é que ele se comportaria. Então, nós estamos falando desse, né? Que é o TL431. Ele tem mais ou menos esse jeitão aqui. Tem um pino no meio, que a gente vai chamar de referência. O pino normal de todo diodo Zener, chamado de catódo e anôdo. Tá? Essa seria a pinagem de um TL431. Mas o que a gente vai tentar comparar é com esse diodo que nós já estudamos em outro momento, o diodo Zener, simplesmente um diodo Zener. E como é que ele funciona exatamente? Então veja, se eu tiver 12 volts aqui sendo submetido a essa resistência aqui, que já é de R1, o que a gente vai ter? Se esse Zener aqui for um Zener de 6 volts, e a gente for aumentando essa tensão até que ela chega a 12 volts, a gente vai perceber o seguinte, que em cima desse diodo Zener, eu vou ter uma tensão de 6 volts. É isso que a gente vai ter. Né? E a diferença, vamos ter aqui em cima desse resistor, R1. Ou seja, os outros 6 volts vai estar em cima dele. Se a gente aumentasse mais ainda para 18 volts, por exemplo, eu ia ter 6 volts em cima do Zener, já que é um Zener de 6 volts, ia ter a diferença de 12 volts em cima do Zener. Se essa tensão sai para 20 volts, por exemplo, 20 volts, eu vou ter em cima do Zener 6 volts e a diferença em cima do resistor, ou seja, 14 volts. Né? 14 volts. Então o que a gente nota aí? Que a tensão sobre o Zener nunca muda. Tá? Ele vai sempre estabilizar, já que ele é um Zener de 6 volts, por exemplo, nesse exemplo aqui. Então o resistor vai oferecer uma queda, por isso que a diferença fica para cima dele. Hora 6, se eu tiver 12 volts lá na fonte. Hora 12, se eu tiver 18 volts lá na fonte. Hora 14, se eu tiver 20 volts lá na fonte. Novamente, se eu tiver 12 volts lá na fonte,
a queda sobre R1 vai ser 6, porque 6 com 6 está dando 12. Se aquela fonte apresentar agora uma tensão de 18 volts, vai ter sobre o resistor 12 volts, porque 12 com 6 está dando 18. E não é diferente com 20, porque 14 com 6 é 20. Então, veja que a tensão da diferença fica sobre R1, já que o Zener não negocia isso. Se ele é um Zener de 6 volts, ele vai sempre estabilizar 6 volts. Essa que seria o funcionamento de um diodo Zener. Sabemos também que se porventura, se eu pegar essa mesma estrutura, tá aqui o resistor, tá aqui o diodo Zener. Deixa eu mudar aqui. Tá aqui o resistor, tá aqui o nosso diodo Zener. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou colocar ele polarizado de forma direta. Que é o que a gente fez quando estudou diodo, né? E o que a gente viu lá? Em se tratando de diodo Zener, ele vai estabilizar os 6 volts, tá? Se ele estiver sendo polarizado de forma inversa, ou seja, o catodo para a parte positiva. E de forma direta, como que é? Como um diodo comum, o anodo para a parte positiva. Então veja, se eu tiver aqui os mesmos 12 volts do exemplo acima, uma resistência chamada de R1, veja que em cima de R1, eu vou ter uma tensão tal que a diferença vai ser a do, se eu subtrair a do diodo. Só que como ele está polarizado de forma direta, a queda sobre esse Zener aqui vai ser de 0,6 volts, que é a tensão do Zener, a tensão do diodo. Então veja, se o diodo for colocado no circuito de forma direta, a queda de tensão que ele vai dar vai ser de 0,6 volts, como qualquer diodo. É como se fosse um imposto, algo que ele cobra, um pedágio, para que a tensão circule sobre ele. De forma inversa, como o exemplo acima, tá? Ele vai dar a queda que é a do código dele. Então, se no datasheet dele, se o código dele diz que ele é um Zener de 6 volts, ele vai dar uma queda de 6 volts. Se ele é um Zener de 18 volts, ele vai dar uma queda de 18 volts. Lembrando que ele tem que ser polarizado de forma inversa, tá? Catodo para a parte positiva. Porque se ele tivesse sido colocado no circuito de forma direta, anodo para a parte positiva, a queda que ele vai dar vai ser simplesmente 0,6. Então a diferença vai ficar toda sobre o R1. Então se você tem 12 volts lá, então 11,4 volts vai ficar sobre R1. E se eu mudar aqui, em vez de 12, 18 volts, por exemplo, 0,6 sobre o diodo, porque não vai mudar, e a diferença vai ser agora de 17,4 volts. Aí assim por diante, ok? Então, é só para a gente fazer uma comparação entre o que a gente já viu, tá? Esse diodo, né? Diodo Zener, polarizado dessas duas formas, e o que a gente vai ver agora, o que é o TL431, ok? Vamos ver como é que ele funciona. Quer dizer, do ponto de vista de diodo Zener, é exatamente desse jeito, mas esse pino de referência é que vai fazer aqui toda a diferença dele, ok? Então tá aqui. Segundo o fabricante, se a gente buscar o datasheet lá, o fabricante vai chamar pode se chamar de circuito integrado, né, de um regulador Schott ajustável de precisão, né? Esse Schott, ele quer dizer aí de forma literal desvio, né, ou desviado. Então a gente acha realmente que esse pino de referência, que é bem esse pino aqui, né, a tensão vai ser desviada por aqui, de alguma forma, que vai fluir ou não a tensão aqui desse pino, né, para esse pino, de modo que eu tenho então um Zener ajustável, né? Foi aquele título que a gente colocou lá inicialmente, ok? Então, vamos ver como é que seria. Então, na forma literal, o CITL431 é apresentado pelo fabricante como regulador Schott ajustável de precisão. É como se fosse um diodo Zener em que podemos escolher sua tensão entre catódo e anodo, no seu ponto de ajuste. Então, o que a gente vai ter aqui? Novamente, a estrutura dele, você vai encontrar ele em vários encapsulamentos. Daqui, ó, um encapsulamento que não é tão comum, a gente encontra, outro encapsulamento, tá?
é o outro jeitão. Esse é o mais comum, né? Parece um transistor, né? Ele aqui, ó. Parece um transistor, porém é um circuito integrado, tá? E outra turminha aqui, né? Bem comum a gente encontrar agora, sobretudo essas placas agora que tem muito SMD, né? E esse é bem o jeitão que a gente costuma apresentar e ver, né? Esse é o TL431. E a gente trouxe então a estrutura interna dele, a interface dele. Veja como ele é sofisticado, complexo, né? Aqui, ó. Essa seria a estrutura de interface do CI. Aqueles três terminais que parecem na verdade o circuito integrado, tem tudo isso dentro dele. Então aqui você vê o ponto de catodo, tá? Aqui é o catodo. Aqui você vê o ponto de referência, aqui é o ref, de referência. E aqui é o meu anodo, né? Então, dado então o TL431, essa referência é esse. Aqui é o meu anodo, que seria esse ponto aqui, né? E aqui o meu catodo, que seria esse ponto aqui. Okay? E toda essa estrutura aqui, esses transistores, esse arranjo, né, que a gente está vendo aqui, ele vai estar dentro desse encapsulamento. Okay? Aqui dentro. Aqui são aqui outras estruturas, né, que a gente pode encontrar. Esse é do tipo em SMD, né? E aí, caso você tenha alguma dificuldade de entender ele, o datasheet vai ser muito bem-vindo, porque assim a gente consegue ver o componente, como é que ele é exatamente por dentro. E o datasheet traz aí para a gente todas essas informações. Okay? Então é o TL431 por dentro. Okay? Eu trouxe para vocês, na verdade, uma estrutura onde o objetivo aqui era demonstrar matematicamente como se calcula, né, o valor desse resistor, né, desse e desse aqui. Okay? Embora não é muito nossa praia, porque o que a gente quer aqui, na verdade, é descobrir como é que ele funciona e como é que ele vai trabalhar lá na fonte. Então, agora, para quem vai desenvolver o projeto, para quem vai trabalhar com ele para desenvolver algum tipo de fonte, é importante saber o cálculo desses resistores. Okay? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter uma equação que vai relacionar essa tensão de saída com essa tensão de entrada aqui, nesse VI com esse VOUT. Okay? A gente vai dizer assim que essa tensão de saída nesse VOUT ele vai ser igual a 1 R1 por R2, tudo isso vezes a tensão de referência, o VRF. E essa tensão de referência é aquela mesmo que a gente viu, né? Exatamente esse ponto aqui, né? Que é da ordem de 2,5 e isso nunca muda, né? Então, essa relação matemática, ela mostra pra gente que se eu aplicar, eu consigo saber, então, os valores desse resistor e desse aqui. Okay? O que eu posso dizer aqui, então? Então, é assim. Se eu tiver, por exemplo, a intenção de saber o valor dessa resistência, R1, eu preciso atentar que essa tensão de saída vai estar em função da tensão de entrada. Então, se eu tiver, por exemplo, 18 volts aqui, e se eu quiser 12 volts aqui, perceba que esse resistor ele vai ter que dar uma queda de 6 volts, né? 6 volts. Eu só preciso, não posso esquecer e considerar que o consumo, né, a corrente que vai circular por esse resistor não pode ser maior do que 100 mA. Então, se a gente for buscar lá o datasheet dele, ele vai pedir para que a gente limite essa corrente não mais do que 100 mA. Então a gente vai truncar aqui para fazer esse cálculo uma corrente baixa, de 20 mA, porque é uma corrente razoável para a gente energizar em um LED, né? Então, trabalhando em cima disso, a gente vai aplicar a lei de Ohms aqui para resolver esse caso de R1. Então, se a tensão é igual a resistência vezes a corrente, eu sei então o valor da resistência pegando a corrente, né, e dividir pela tensão. Então fica assim, U é igual, ou melhor, R igual a U sobre I, onde U é a tensão, né, essa tensão de entrada. Se for 18 volts, esse U é 18. Se for 24 volts, esse U é 24 volts, nesse VI. Okay? E se eu dividir pela corrente, que é essa que a gente está limitando de 20 mA,
Então 20 miliamperes é a mesma coisa que 0,02, tá? Então a gente dividiu por 1000, então eu dou uma, duas, tá aqui, né? 3 casas, ok? Ampere. Então na hora de colocar o cálculo, essa corrente vai estar em ampere, essa corrente vai estar em ampere, esse V em voltagem, e a resistência a gente vai achar em ômega, ok? E aí eu consigo achar a resistência R1, vamos fazer já já, tá? E a resistência R2 e R3, a gente vai achar aplicando aqui essa relação aqui, tá? Eu pus ali R1 e R2, mas na verdade aqui é R2 e R3, tá? Vou corrigir ali. Então na verdade é 1 mais R2 dividido por R3. Tudo isso vezes a tensão de referência. Tá? Então vamos tentar ver. Vou apagar aqui para a gente calcular com calma aqui. Então tudo vai começar com a tensão de entrada, né? E obviamente você precisa saber que tensão você quer na saída. Vamos supor que a tensão de entrada, por exemplo, vai de 18 volts. Porque se for 18 volts, eu vou ter que, essa resistência vai dar uma queda, por exemplo, de, se eu quiser, sei lá, 12 volts aqui na saída, ele vai dar uma queda de 6 volts, não é isso? 6 mais 12 está dando 18 aqui. Então, se U é igual a R vezes I, eu tenho que R é igual a U sobre I. Tá? Isso aí, então a gente já pode substituir aqui. R é igual a U, que nesse caso é os 6 volts, porque a gente vai aqui fazer com que ele limite uma corrente de 20 mA, né? Então está aí a minha tensão que ele vai ter que dar a cada 6 volts. E o I é exatamente a corrente que ele vai limitar, no caso 20 mA, 0,02. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, a tensão então, sobre o resistor R1 é de 6 volts, a corrente é de 20 mA, 0,02 ampere, e fazendo essa divisão, eu tenho que a resistência, deixa eu ver aqui, a resistência R1, vou chamar de R1, né? R1 é da ordem de 300 ohms. Tá? Esse é o valor do resistor que seria colocado aqui, 300 ohms. Então vamos lá. Se eu pretendo colocar na entrada, no VIN, 18 volts, e eu quero que a saída seja 12 volts, veja que R1 vai ter que oferecer uma queda de 6 volts, né? Vai ter que dar uma queda de 6 volts, porque é 18 menos 6 que eu vou ter esses 12 na saída. Bom, dizendo isso, eu preciso também tomar um cuidado que a corrente que vai circular por esse Z, né, enfim, a corrente que eu vou ter que limitar para que ele não queime, não pode ultrapassar, segundo o fabricante, de 100 mA. A gente pegou 20% disso e tem que 20 mA era uma corrente boa para ele poder trabalhar. Aí pegamos esses 20 mA, convertemos em ampere, porque ele vai ter que fazer isso para jogar no cálculo da lei de Ohms. Fizemos a conta, substituímos a voltagem pela voltagem que o resistor daria de queda, 6 volts, pela corrente, que a corrente vai ser limitada por esse resistor R1, de 20 mA, e a divisão dos dois deu aí meus 300 ohms. Okay? Isso aqui deu 300 ohms. Tá? Eu vou fazer uma próxima página para a gente conseguir exemplificar melhor e não ficar tão rabiscado aqui, até porque a gente vai tentar achar agora R2 e R3, tá? Segundo aquela fórmula lá, nós esboçamos lá em cima. Então a ideia é a seguinte, pessoal, eu preciso então, o objetivo aqui é a gente calcular o valor de R1, de R2 e de R3. Aí a gente vai voltando aqui e colocando os valores dele que a gente vai já descobrir, tá? Vamos ver qual que são os valores dele. Vai ser o seguinte, vamos primeiro então começar por R1, calcular R1. Bom,
Para calcular R1, eu preciso notar assim, eu preciso primeiro saber qual é a minha tensão de saída, meu Vout, tá? Então esse meu Vout, deixa eu pôr aqui, eu vou querer 12 volts, como exemplo que a gente acabou de fazer aqui, 12 volts. Então para me ter 12 volts aí, eu preciso considerar qual vai ser a minha tensão de entrada, o meu Vin. Tá? Esse Vin, meu Vin, vai ser o seguinte, então veja, eu vou ter a situação, qual que é o valor de R1, aí eu tenho aqui Vin, aqui, vai ser de 18 volts, e o meu Vout vai ser de 12 volts. Tá ok? Foi isso que nós acabamos de fazer. Se a minha tensão de entrada for 18 volts, veja que R1 vai ter que dar uma queda de 6 volts. Né? 6 volts, porque 18 menos 6 vai passar exatamente os 12 para cá. Então vamos tentar fazer isso direitinho na próxima página aqui. Tá? Eu tenho isso. Qual que é o valor de R1? Então é como se eu tivesse essa situação, né? Como se eu tivesse uma resistência chamada de R1. Quero saber qual que é o QV que ela vai dar. Bom, já sabemos que é 6 volts. Isso. Porque nesse ponto a gente vai querer, aqui vai entrar 18 volts e aqui eu quero 12, né? 12 volts. Essa é a minha ideia. Esse meu é R1. Então, pela primeira lei de Ohms, eu tenho que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. E como eu quero saber a resistência, eu tenho que a tensão dividido pela corrente vai ficar desse jeito. Sabemos também que esse I é de 20 mA, que é igual a 0,02 A. Ok? Isso tudo já tínhamos visto na página anterior. Então, se R é igual a U sobre I, e U é 6 volts, que é a tensão sobre o resistor, tá? E I é 0,02, eu vou ter essa situação. 6 dividido por 0,02. Então, R1 é igual a 300 ohms. Ok? Esse foi o primeiro cálculo que a gente achou o valor de R1. Voltando aqui, era bem isso. A gente tinha a tensão de entrada, o VIN, 18 volts. Determinamos que a saída vai ser 12 volts. Se isso for verdade, R1 teria que dar uma queda de 6 volts. Foi esses dados que a gente pegou para poder fazer esse cálculo aqui. Ok? Voltamos aqui. Então acabei de descobrir o valor de R. Vou mudar aqui, eu vou pôr verde. R1 é de 300 ohms. Vamos agora tentar fazer o cálculo de R2. Eu vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado. E a gente vai agora para o cálculo de R2. Bom, o que a gente vai ter aqui? Para calcular R2, vejo que vou ter que aplicar essa fórmula aqui de cima, onde a tensão de saída nesse Vout é igual a 1 mais uma ponderação dos resistores, né, que estão ligados ao pino de referência, que é R2 por R3, vezes essa tensão de referência que é da ordem de 2,5 volts. Tá? Então, vamos tentar então posicionar isso. Vamos pegar essa equação e vamos trazer aqui para a próxima página. Ah tá, lembrando que a tensão de saída é de 12 volts. Vamos pôr aqui novamente para a gente não se perder. Então, isso aqui é igual a 12 volts, Vout, ok? Ou Vout é igual a 12 volts e VREF, a voltagem de referência, é igual a 2,5. Isso aqui no datasheet do CI traz essa informação. Então
Então com esses dados a gente vai pegar essa equação na próxima página e fazer para a gente descobrir e determinar o valor de R2. E aqui lembrando que para a gente determinar, como a gente tem duas variáveis, e vai ficar com a equação com duas variáveis, eu vou ter que determinar um valor qualquer para R3, né? E só assim eu consigo achar o valor de R2. Então, um valor padrão razoável, que a gente nem é um valor muito baixo, nem é um valor muito alto, mas em tese poderia ser qualquer valor, só que na hora de você pôr aqui, o fluxo de corrente vai atrapalhar. Então, um valor razoável, um 10K estava bom. Então, se a gente chutar aqui 10K para o valor de R3, a gente consegue determinar, então, R2. Então, em vez de 10K, vamos chutar aqui 4K7. Um valor razoável, né? Metade de 10 praticamente, que é a mesma coisa que 4.700 ohms, não é isso? 4.700 ohms. Vamos ver se a gente pega esses valores e calcula o valor de R2. Nós tínhamos lá aqui Vout, a tensão de saída, era igual a 1 mais a ponderação de R2 por R1, né? Ou R2 por R3, vezes a tensão de referência. Essa era a equação que determinava o valor dos resistores R2 e R3. Aí o que nós fizemos? Chutamos um valor aqui para R3. R3 de 4K7. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 4.700 ohms. Né? Então vou ter assim, Vout, a tensão de saída, vai ser igual a 1 mais R2 que a gente quer descobrir, dividido por R3, que é 4.700. Vezes a tensão de saída, vamos por aqui, ou melhor, a voltagem de referência, VRF é de 2,5 volts. Então estou aqui 2,5. Eu vou mudar esses valores para ficar mais visível aqui no cálculo. Então, por exemplo, aqui era 4.700, nós estamos substituindo, e aqui é 2,5. Tá? E R2 é o que a gente quer descobrir. Lembrando que a tensão de saída também eu vou ter, porque a gente já tinha determinado, né, 12 volts, não é isso? Então eu vou também substituir aqui Vout de 12 volts. Então eu tinha isso e tinha isso. Ok? Eu vou então substituir aqui também por os meus 12 volts. Que isso a gente tinha lá no começo. Isso aqui era 12 igual a 1 mais R2 sobre 4.700 vezes 2,5. Então passando para lá e passando para cá, a gente vai ter essa situação aqui. 12 é igual a 2,5 mais R2 vezes 2,5 sobre 4.700. Ficaria alguma coisa assim, aplicando aqui o que a gente chama de distributiva, né? Esse 2,5 multiplica 1 e multiplica R2. E aí, resolvendo isso, isolando R2, no segundo membro, eu vou ter aqui R2. Vou ficar mais organizado, eu trouxe aqui para cá as anotações desse lado, para aqui para o cantinho, de modo que a voltagem de referência a voltagem de saída era os 12 volts, o valor de R3 era 4K7, que era o mesmo de 4.700, e a voltagem de referência era 2,5 volts. Aí ficamos nessa expressão, que se a gente pegar esse 2,5 e mudar de membro com a operação inversa, que ele está somando, né, vai subtraindo. Então eu vou ter que R2 é igual, então quando passar com a operação inversa, eu vou ficar com 9,5. De um lado da igualdade, então esse 4.700 que está dividindo, ele passa aí multiplicando. E esse 25 que está multiplicando vai dividir então. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Vamos ver o que dá essa continha. Tá? 9,5 vezes 4.700 dividido por 25.
Vamos fazendo aqui essa continha. Deu aqui 1.786 ohms, né? Essa aqui é a conta. E aí então eu tenho aqui R2, vamos mudar aqui de cor para ficar bem clarinho. R2 então é igual a 1.700 ou 1K7 ou 1K8, vai. Próximo da 1K8, né? Vamos ter aqui o valor da resistência R2, ok? Igual aproximadamente, por aqui, igual aproximadamente 1K8. Bom, então vamos ver o que a gente fez até então. Esse aqui, ó. Nós estávamos aqui e a gente determinou a tensão de saída 12 volts e a tensão de entrada nós dissemos que seria 18 volts, tá? Esse veículo, ok? Se isso fosse verdade, R1 teria que dar uma queda de 6 volts, né? Foi o que nós fizemos nessa página anterior, né? Então o QV de R1 seria de 6 volts, e aí de modo que teria 12 volts. Nós fizemos o cálculo, achamos R1. Aí para achar R2 nós teríamos que aplicar essa fórmula, né? E para aplicar essa fórmula a gente ia ficar com duas variáveis, aí colocamos o valor meio que padrão, meio que próximo ao que seriam os padrões, o valor para R3 de um valor de 4K7. Temos o valor de 4K7 para R3, que é a mesma coisa que o 4700, aqui, R3 4K7. E aí vamos determinar o valor de R2, que seria essa resistência de cima, né? Lá. E fazendo o cálculo, chegamos em 1K8, aproximadamente. Então daqui. Voltei aqui. Então chutamos esse valor, tá? Achamos agora esse valor. Okay? Então R2 é de igual aproximadamente 1K8. Okay? E é óbvio, ficou o valor de R3. Se você mudar o valor de R3, certamente muda o valor de R2. Né? O que não tem nenhum problema, o que a gente vai perceber é que vai sair os 12 volts aqui. Tá? O que essa malha resistiva aqui fora faz é ponderar o valor de modo que eu tenho um fluxo de corrente aqui próximo a esse. Então, quando aumentar essa tensão de 12 volts, vai haver um fluxo de corrente aqui em cima do TL43. Quando diminuir, ele vai estabilizar nessa voltagem. Bom, então, essa parte a gente fecha, achando então o valor de R1, de R2 e de R3. Então, aqui embaixo é só a estrutura, né, para mostrar como é que seria, e lembrando que, como é extremamente preciso esse amplificador operacional que tem dentro dele, né, é exatamente essa divisão, né, essa malha resistiva que dá essa tensão de referência aqui, esse VRF, o fabricante pede para que não passe mais do que 0,1% do valor. Então veja que tem que ser resistor extremamente preciso. Aí é bom você, se fixou o valor de um R3, é bom que o outro R2 que você vai determinar, coloque um trimpô ali, né? Achou um K8, então põe um tripôzinho para que você jogue um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e estabilize a tensão de saída de acordo aí, tá? Porque é bem provável que chutou 4K7 para R3, pode ser que se ele tiver 5 ou 4K6, 4K5, vai dar problema na hora de você determinar R2, né? Mesmo que a matemática mostre que é, por exemplo, 1.800 ohms. Então o tripô é sempre bom para você ajustar essa pequena diferença e ter na saída exatamente o que interessa, nesse caso aí, os 12 volts. Bom, vamos lá, então continuando aqui. Bom, nesse slide aqui, a tendência é mostrar exatamente esse amp-op, né? Esse amplificador operacional que está dentro desse cara, né? Olha que legal. Então nós estudamos a estrutura, né, que existe então uma relação também matemática com a porta não inversora e a inversora, né? Então a porta não inversora, o V+, tá? Ele é a meu pino de referência, meu VRF. E a porta inversora, ela vem aqui num bloco
dentro do circuito integrado que gera aí, tem uma malha resistiva, né, que gera esses 2,5 volts. Isso dentro do CI. Tá? Então isso é ligado aqui e tal. De modo que aqui sai o meu anodo, né? E ligado à estrutura, à base do transistor. E a condução dele vai ser exatamente o meu catodo. Tá? Esse ponto vai ser o meu catodo. E bem, nesses pontos ligados vai ser o meu anodo. E está aqui o meu ponto de referência. Então está aqui 1, 2, os 3 pinos do CI. 1, 2, os 3 pinos do CI. Aí eles colocaram um diodo aqui de proteção. Era essa estrutura do nosso TL431. E o que era interessante perceber? Que existe então, vou pôr aqui embaixo para a gente ver. Nesse exemplo, que a tensão de saída era uma equação que a gente trabalhou nesse EPOP, para saber direitinho o ganho dele. Né? Então a tensão de saída, essa tensão aqui, ó, que vai para a base do transistor, bem esse ponto, ele é dado pela diferença entre a porta não inversora e da inversora, tá? Vezes o ganho diferencial do amp-op. Era essa a equação que nós tínhamos. Então, ou seja, e aí nós tínhamos assim, como esse ganho era algo infinito, né, tendia infinito, qualquer pequena diferença entre V mais e V menos, vezes um número muito grande, ia dar um VOUT positivo, maior do que zero. Essa aqui é a ideia. Ao não ser que V menos seja menor, ou melhor, maior do que V mais, né? Quando é que V menos vai ser maior que V mais? Quando essa tensão de referência aqui for realmente menor. Né? Quando isso aqui diminuir, quando a tensão da porta não inversora diminuir, a tensão da porta inversora vai ser maior. Vai dar um número negativo aqui nessa pontinha. Dando um número negativo, essa tensão é 0 volts. Se for 0 volts, o transistor não conduz, ele está em corte, não é assim? E se porventura a tensão em V+, a tensão de referência aumentar, se ela subir, o que vai acontecer? Essa continha vai dar um número positivo, que seria isso, né? Dando um número positivo vezes um número infinitamente grande, vai dar uma tensão positiva, fazendo com que aqui vá para o nível alto, né? Desse, por exemplo, meus 5 volts. E se tiver 5 volts aqui, polariza a base do transistor, fazendo com que ele conduza, né? Então vai controlar através desse sistema, ok? É assim que a coisa vai funcionar muito rapidamente. Novamente aqui. Eu tenho então uma porta não inversora, que se ela subir, a diferença de uma com a outra vai dar um número positivo, então vai ter nível alto aqui. Nível alto. Tá? Agora, se porventura VRF for menor, aí essa diferença vai dar um número negativo. Se isso for verdade, o número negativo vezes um número infinitamente grande vai dar um número pequeno e que, como a tensão não é simétrica, vai dar um número negativo, no caso zero, vai ter 0 volts. Então ele vai ficar desse jeito. Tá? Tensão positiva aqui, negativa aqui. Tá? Então, quando a tensão de referência for numa porta não inversora maior que 2,5, o transistor satura. Saturando, ele conduz mais energia, fazendo com que, enfim, o Zener vai conduzir para estabilizar uma tensão menor ainda. Né? Caso contrário, ele vai manter a tensão que ele está lá no seu catode e anodo. Daí o Zener ajustável, né? Você consegue ajustar à medida que você muda essa tensão de referência. Okay? Então tem a estrutura dele aqui, como é que seria. Né? Na fonte a gente vai estudar exatamente isso aqui. Ó. Como é que essa tensão de saída, como que essa tensão de saída, se ela mudar, vai mudar aqui também a tensão desse pino. Porque veja, se tem um valor, a queda sobre R3 e R, acho que era R2 e R3, é uma. Mas se isso aqui sobe, a queda vai ser outra, fazendo com que a tensão desse ponto mude, que vai mudar a tensão de referência aqui. Então, se essa tensão aumentar, o Zener conduz mais. Se essa tensão cair, o Zener conduz menos. Tá? Ele vai acabar conduzindo menos. Ok? É assim que ele vai acontecer. E essa condução
maior ou menor, veja que a tensão passa por aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então veja que a tensão vai passar por aqui, ó, vai passar por dentro do LED e vai conduzir mais ou conduzir menos, fazendo com que esse LED aqui, ó, fazendo com que esse LED tenha um brilho maior ou menor, excitando mais ou menos a base desse transistor, e esse é o nosso fotoacoplador. Então aqui é o princípio de toda a inteligência, né, e a correção de erro de uma fonte chaveada. Aí nos próximos slides a gente vai mostrar isso com mais contundência para a gente entender melhor isso. Okay? Então aqui eu estou demonstrando, né, que essa estrutura é exatamente isso que a gente acabou de ver no slide anterior. Okay? Então está ele aqui, está aqui a estruturinha dele lá no esquema, né? Então esse meu catodo é esse cara, tá? Esse meu anodo é esse cara, e a tensão de referência é esse aqui. Tá? Só que aqui ele está aberto, né, para a gente tentar entender melhor. Bom, novamente, essa tensão ela não vai mudar muito, né, essa tensão interna do CI não vai mudar muito de 2,5 volts, olha, 2,495. Agora o que vai mudar realmente é isso aqui, ela vai ligeiramente subir para 2,6, 2,7 e vai ligeiramente cair para 2,4, 2,3. Porque se isso acontecer, essa equação de que a tensão de saída do amp-op, viu? Essa tensão aqui, tá? Essa aqui é igual a uma diferença, né, entre a porta não inversora, que é essa aqui, com a porta inversora, que é essa aqui. E essa diferença só dá zero se for exatamente iguais. Né? E quando a gente estudou o amp-op, a gente via que esses dois pontos, ele virtualmente ele é um curto. Né? Então, se aqui tem uma tensão de 2,5, aqui nesse ponto, aqui também vai ter 2,5. Só que, na verdade, não tem, é virtualmente. Né? É o amp-op ideal. Fora a malha resistível que vai estar aqui, ligada, ele vai alterar em função da tensão de saída lá da fonte. Alterando a tensão de saída da fonte, vai alterar então a queda aqui, que altera nesse ponto. Essa pequena alteração é feita uma continha extremamente rápida, que é essa que a gente está vendo, vezes o ganho diferencial do amp-op. A gente vai ter que essa saída, que é exatamente esse ponto, vai mudar ou para nível alto ou para nível baixo. Para nível alto, eu tenho o transistor conduzindo, que vai conduzir uma tensão, dando mais brilho para o LED lá. Porque o LED normalmente vai estar aqui, né? Aqui é o LED. Aqui vai receber uma tensão positiva da fonte, tá? É a saída da fonte. Esse ponto aqui vem exatamente aqui. Então veja, quando houver uma condução maior, esse ponto, ó, esse ponto conduz, né, jogando por terra, fazendo com que esse LED brilhe mais. Brilhando mais, ele vai excitar a base do transistor, né, lembra lá que era um fotoacoplador? E aí vai conduzir mais ou conduzir menos o fotoacoplador em função do brilho desse LED que vai estar. Então esse LED está no secundário da fonte, tá? E o fototransistor vai estar no primário da fonte, que vai estar no primário. Tá? Então é só para a gente começar a entender a fonte chaveada. Só que nesse momento é óbvio, estamos só falando do amp-op. Ok? Então, veja, pequenas diferenças, novamente, pequenas diferenças na porta inversora e não inversora faz com que esse pino aqui vá para nível alto ou vá para nível baixo, porque se isso acontece, o transistor corta ou satura. Cortando ou saturando, ele manda ter mais condução ou menos condução, fazendo com que o LED aumente ou diminua o seu brilho. Aqui eu consigo mostrar para vocês, obviamente, um esquema simplificado do que seria uma fonte chaveada. A gente consegue ver aqui, na verdade, a parte. Vou tentar dividir aqui de forma que eu consiga ver quem é o primário, pegando tudo isso aqui, e o secundário da fonte. Esse aqui também faz parte, esse cara também vai fazer parte. É que está simplificado, mas é isso aqui. Então tudo isso que está do lado de cá é meu primário e aqui é meu secundário. Então aqui a ideia é a seguinte, né? No primário, então eu tenho aí a minha ponte retificadora, né? Então aqui é onde entra meus 220 volts.
Aí ela vai ser retificada nessa ponte retificadora, né? Vai ser filtrada nesse capacitor, apesar de ser simplificado, mas dá para a gente ver todo mundo. Então essa tensão aqui, algumas literaturas chamam de DC-link, né? Da ordem de 300 volts. Tá? Ele vai passar pelo transformador e vai ser chaveada por esse FET dentro do circuito integrado, né? Então, tem um clock aqui dentro que vai determinar em níveis de PWM em que momento esse transistor satura e em que momento esse transistor corta. Ele vai saturar diante de um clock interno, né? E ele vai cortar diante do consumo que vai haver exatamente em função desse resistor, um resistor short, né? Que vai estar ligado ao source do FET interno, ok? Então vamos ver como é que isso aqui funciona, né? É assim, eu tenho aqui essa situação. Quando essa fonte liga, né, ela liga, esse é o resistor de partida, né, ele vai dar a partida no CI através disso aqui, dessa tensão, e aí ele começa a oscilar. Começando a oscilar, ele vai induzir uma tensão alternada aqui na saída, né, no secundário transformador, fazendo com que aqui tenha um V+, uma tensão positiva, que é filtrada por esse capacitor. Essa tensão positiva, veja que ela vem para aqui, ó, para esse ponto, esse doutor filtra um pouquinho, né, e vai dar uma queda de tensão nesse resistor e nesse resistor, aquele que a gente viu lá. Veja que é uma estrutura de divisor de tensão, né, até dado a equação como a gente calcula esse resistor, e veja que nesse ponto, que era para ter 2,5 volts, ele vai alterar em função do aumento ou da diminuição dessa tensão de saída, esse V útil aqui, ó. Essa tensão de saída aqui, da fonte. E alterando esse 2,5, é o que a gente viu no slide anterior, né? Olha aqui. Vai haver uma condução maior ou menor nesse ponto, em função desse nível alto ou baixo aqui do transistor. Tá? E o que acontece? Havendo condução desse LED ou não, maior ou menor, esse LED dentro do fotoacoplador vai brilhar mais ou brilhar menos, vai mudar a intensidade de brilho desse LED, fazendo com que esse transistor aqui, ó, esse transistor aqui é a base, o coletor e o emissor dele, conduza mais ou conduza menos essa tensão para dentro desse CI aqui, para esse pino do CI, fazendo a correção da fonte, né, pedindo casalmente, pedindo para que ela baixe, se diminuir, pedindo para que ela suba, para que aqui mantenha sempre a voltagem padrão que foi dimensionado, ok? Essa que seria mais ou menos a ideia para uma fonte simplificada. Nessa outra a gente consegue ver melhor o que seria a aplicação então dessa fonte. Olha que interessante aqui. Eu tenho aqui alguns estágios aqui da fonte, né? Deixa eu mudar aqui para essa cor. Então eu tenho aqui um pedaço só dessa fonte, uma fonte principal que a gente chama de fonte PFC, é uma fonte mais sofisticada, né? O fator de correção de potência, né? É essa fonte que manda essa linha desse link aumentar ou diminuir. Quer dizer, aqui é para ter mais ou menos 310, 300 volts. Tá? Se por acaso ele cai por conta do consumo, essa fonte pede para que esses 300 volts suba. E caso o consumo caia, essa tensão pode ser que aumente muito. O PFC, o circuito de correção de fator de potência, pede para que ele caia. Assim dizendo, essa tensão então passa pelo transformador, vai passar por esse FET em função de um pulso PWM que sai exatamente daqui. Vem daqui, ó, sai exatamente desse ponto para energizar o gate desse transistor, ok? Feito isso, você tem então, lembrando que a tensão de partida desse CI é feito por aqui, ó. Por aqui é que é feito a partida dele. Tá? Uma vez que a fonte disparou, uma vez que ela iniciou, né, a sua tensão, sai aqui está marcado 22 volts, né, nessa fonte, só um exemplo aqui. Aí dada essa tensão, por exemplo 22 volts, eu tenho essa situação aqui, ó. Vamos ver aqui, são duas tensões, né? Esses 22 volts vindo por aqui, ó, passando por esse resistor e vindo no TL431.
Ou ainda essa tensão aqui, parece que é 12 volts que está marcado aqui, ó. 12 volts, que também vai vir por aqui, ó. Vai pegar aqui dos resistores e o outro, aquele padrão que a gente viu lá atrás. Fazendo uma maré resistiva bem interessante. Aqui está marcado 2,5. Então esse 2,5 volts aqui, ele vai sempre se manter. Caso haja qualquer alteração na fonte, obviamente ele altera um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Aumentando mais ou menos a condução do TL431, fazendo com que esse LED brilhe mais ou brilhe menos, excitando mais ou menos esse transistor que vai fazer a correção de erro desse CI que vai gerar o PWM. E aí, óbvio, né, esse resistor shunt, ele vai, em função do consumo, avisar para o pino aqui de feedback, né, se a fonte está alta ou está baixa, está tendo muito consumo ou pouco consumo, para que ele mantenha sempre esses 22 volts ou para que ele mantenha sempre esses 2 volts, 12 volts, aliás. Essa seria, assim, basicamente, o funcionamento dessa fonte aqui, embora o nosso objetivo aqui é fazer o estudo do TL431, esse é o nosso componente principal, aqui agora. Tá ok? E você vê que ele está todo dedicado realmente a acoplar o circuito secundário, né? Quer dizer, enxergar essa tensão secundária, dizer se ela está boa ou não, e avisar para o primário para ela corrigir caso ela não esteja bom. Tá? Então, são os componentes extremamente importantes para a gente avançar aqui no nosso curso. Ok?